amadas, bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre graça, isso mesmo, a graça do Salvador. Eu tenho certeza que esses tempos que temos vivido, nós estamos cada vez mais precisando entender a graça e viver a graça e receber a graça sobre as nossas vidas. O que eu quero compartilhar com você surgiu quando eu fiz o meu devocional, Mananciais no Deserto, há algum tempo atrás. Algum tempo que eu digo que são alguns anos. Apesar de sempre reler o livro Mananciais no Deserto, cada vez que eu leio um trecho ali me chama mais atenção que outro. Eu até cheguei a fazer uma marcação aqui na minha Bíblia, nessa nota à parte, sobre esse assunto. E essa mensagem ficou guardada em meu coração. Há poucos dias atrás, eu vi a Karina, minha amiga querida do cafezinho da tarde, falando na rede social dela sobre graça. E aquilo trouxe essa mensagem novamente ao meu coração e Deus começou a ministrar novamente ao meu coração. E claro que eu tinha que vir aqui dividir com você sobre essa mensagem para que ela também possa ser bênção na sua vida. Então a mensagem de hoje está baseada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, que diz o seguinte: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você já leu essa história, esse trecho, você vai lembrar que esse é o momento onde o apóstolo Paulo está clamando a Deus para que ele fosse livre de um espinho na carne. Ele tinha alguma coisa que estava incomodando ele e ele clama a Deus para que Deus removesse esse espinho na carne da vida dele. E em um momento Deus chega para ele e fala: Paulo, isso não vai acontecer. Eu não vou tirar isso de você, porque a minha graça é suficiente e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, nós vamos começar a analisar rapidamente essa questão da graça para que nós possamos trazer essa realidade para a nossa vida hoje. Eu não sei como está sendo a realidade na sua casa com tudo isso que estamos vivendo. Como que está a situação financeira do seu lar? Se você tinha reservas financeiras e está tudo bem, ou se de repente a sua vida financeira virou do avesso. Se teve alguma questão no trabalho que você ou seu esposo chegaram a perder o emprego, enfim. Estamos vivendo uma situação onde cada pessoa enfrenta um desafio. Não importa se é em uma área ou em outra, todos estão tendo que lidar com essa questão. E eu quero te chamar a atenção para o fato que a Bíblia diz que a graça de Deus, ela é. A graça de Deus é. Ela não foi, ela não será, ela é. Está conjugado no tempo presente. A graça de Deus é para você hoje. E a graça de Deus, o apóstolo recebe do Senhor a direção que ela não apenas mas ela é suficiente. Você não precisa chegar diante de Deus e clamar por mais graça para enfrentar a situação adversa na sua vida. Senhor, dá-me mais graça para enfrentar isso. Sabe por quê? Porque Deus já te deu a graça. É tanto que o que eu fiz de nota aqui, que eu mostrei para você nesse trechinho aqui da minha Bíblia, diz o seguinte: nunca transforme os fatos de Deus em esperança ou em orações, mas simplesmente use-os como realidade, e ao crer neles, você descobrirá como são poderosos. Essa frase eu tirei do Mananciais do Deserto e é a autoria do H.W. Webb. É ele que descreve a história no Mananciais do Deserto sobre a questão que a graça é. Então eu quero pontuar para você três questões dentro desse verso de 2 Coríntios 12, 9. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é que a graça ela vai começar a agir na sua vida quando você necessitar. Como eu disse, a graça de Deus ela já existe e é para agora. Mas ela só vai ser realidade, ela só vai ser derramada sobre a sua vida na hora que você necessitar. Agora eu me lembrei de um devocional que eu li do Ministério Pão Diário. E tinha a história, o relato de uma pessoa que dizia que, apesar de não temer a morte por ser cristão, ficava pedindo a Deus graça para quando aquele momento chegar, enfrentar aquilo com bravura e coragem.
e recebeu de Deus o entendimento que Deus não iria proporcionar essa graça até que a pessoa necessitasse dela. Então você não precisa pedir graça a Deus por uma situação que você ainda não está vivendo, porque quando a situação chegar, Deus vai derramar a graça sobre a sua vida para você enfrentar aquela determinada situação. Então a graça ela vai ser derramada sobre a sua vida quando você necessitar daquela porção de graça para uma determinada situação. Outro ponto interessante é que o Senhor diz a Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Nós precisamos entender que quando nós estamos fracos, a graça começa a agir. É na nossa fraqueza, na nossa pouca força, que o Senhor começa a liberar uma porção extra de graça sobre a nossa vida, para que nós possamos nos fortalecer mediante as situações. Muitas vezes a gente foca no significado de graça somente como favor imerecido. E sim, graça é favor imerecido. O Senhor nos ofertou a salvação por meio da graça. Não merecíamos a salvação, mas Ele voluntariamente se doou por nós. Mas a graça também é poder. A graça ela concede a cada um de nós o poder do alto para enfrentar as mais diversas situações. Então, quando nós estamos nos sentindo fracos em relação a uma determinada causa, o Senhor vem com a sua graça e nos enche de poder para enfrentarmos aquela situação. Observe que o Senhor não tirou de Paulo o espinho na carne, mas o Senhor concedeu a Paulo graça, poder para conviver com aquilo e fazer com que Paulo fosse um servo ainda melhor e mais fiel ao Senhor. Então, nós precisamos entender que a graça é poder e que a graça se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você sobre a graça é que quando você entende que a graça de Deus é sobre a sua vida e quando você compreende que você não precisa suplicar a Deus pela graça porque ela já é sua, você só precisa se apropriar dela, você compreende que você não precisa de mais nada. Quando nós estamos preenchidos pela graça de Deus, nós vamos compreender que ainda que as situações ao nosso redor não estejam cooperando, não estejam do jeito que nós gostaríamos, nós vamos nos sentir plenamente satisfeitos e confiantes, porque a graça de Deus é suficiente. Que com essa mensagem de hoje você possa olhar para a sua vida, olhar para a situação ao seu redor. E por mais que você esteja vivendo coisas que você não planejou, que você não gostaria, você entenda que a graça do Senhor está sobre você e que essa graça está acessível às suas mãos. Peça ao Senhor que faça com que o seu coração se abra para entender essa verdade e você comece a desfrutar daquilo que o Senhor já te deu. Eu espero muito que essa mensagem possa ter abençoado o seu coração, fortalecido o teu interior e te dê um novo ânimo para enfrentar as situações da vida. A graça nunca esqueça disso. Deixa aqui o teu comentário, eu quero muito saber o que você pensa. Eu quero saber se você tem pedido de oração, deixa aqui nos comentários. Se você não quiser mencionar a razão, só pede, deixa o teu nome, coloca o meu nome na oração, que eu tenho um caderno de oração que eu coloco o nome de vocês para estar apresentando ao Senhor. Para mim é uma honra poder batalhar junto com você. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo e avaliar antes de ir embora, porque isso é sempre muito importante. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!